Deus colocou essa palavra no meu coração. Já faz mais ou menos uns 15 dias, eu não sabia que iria pregar no Tadel, mas Deus estava falando que nós iríamos ter um tempo na casa do oleiro. E esse é o Tadel da casa do oleiro. E o nosso Deus, meu querido, Ele trabalha na sua vida, preste bem atenção nisso. Deus trabalha na sua vida de forma individual, é de uma forma artesanal. Deus trabalha peça a peça, pessoa a pessoa, líder a líder. Ele olha para você, antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Antes de você nascer, meu queridão, Deus já olhava para você, já sabia, já te conhecia, já te amava. Esse Deus lindo e maravilhoso. E o Espírito Santo, meu querido, Ele é o especialista em transformar improváveis em líderes que vão impactar gerações. Entende isso? Que o Espírito Santo, Ele pega improváveis e transforma em líderes que vão impactar gerações. Queridão, eu cheguei aqui nessa igreja aqui em 1988. Talvez alguns de vocês não eram nem nascidos ainda. A Raquel, acho que não era nem nascida, né, Raquel? Raquel e o Leno. 88, eu cheguei aqui quebrado, arrebentado. E ao longo esse ano faço 32 anos aqui na igreja. E ao longo desses 32 anos, meu queridão, são 32 anos na casa do oleiro, onde Deus tem trabalhado na minha vida. Eu cheguei aqui arrebentado. Eu cheguei aqui, meu queridão, um alcoólatra. Alguém, meu queridão, sem esperança, quebrado. E esse Deus foi me restaurando, me curando, me libertando e fazendo algo sobrenatural. E eu olho aqui para o semblante de vocês. Eu conheço a história de vários de vocês que estão aqui, de pessoas que chegaram aqui quebrados. Eu estou vendo ali o Vinícius. Quantas vezes eu tive um tempo com o Vinícius ali no escritório, ali, quando nós tínhamos o escritório ali, quantas vezes eu vi esse menino, meu irmão, chorar copiosamente. E talvez eu conheça a história de muitos de vocês aqui. Eu conheço a história de pessoas que chegaram aqui arrebentados. E Deus tem restaurado, Deus tem levantado líderes, Deus tem levantado pessoas extraordinárias. E Ele é especialista em transformar em improváveis. Eu sou um improvável, meu queridão. Eu sou improvável, eu quero sempre ser esse improvável que Deus está trabalhando. Talvez você está aqui no Tadel, você fala assim, puxa, eu não sou líder. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Tem uma pergunta em liderança que muitas pessoas fazem. Todo mundo pode ser líder? Com certeza, todo mundo pode ser líder. Mas William, você tem certeza disso? Eu tenho certeza absoluta. Todo mundo pode ser líder. Desde que, queridão? O primeiro passo para você ser líder, você precisa se autoliderar. Se você não se lidera, o mundo, o diabo, queridão, a sua carne, ela vai liderar você. Então, todo mundo pode ser líder de si próprio. Todo mundo tem um nível de liderança que ele vai alcançar. Quando eu cheguei aqui na igreja, meu queridão, jamais eu poderia ser pastor de rede. Quando eu cheguei aqui, jamais eu poderia sequer ser um líder de pequeno grupo. E nós entendemos que Deus vai trabalhando na casa do oleiro, com a sua vida. Se você olhar para trás e ver aquilo que Deus já tem feito ao longo desses anos na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez alguns anos atrás você nem pensava estar aqui. Mas Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E nessa noite, nessa tarde, nós queremos falar sobre esse tema, a arte de formação de líderes, que os líderes de Deus são formados na casa do oleiro. Olha aí, queridão, os líderes de Deus são formados na casa do oleiro. Eu quero convidar você a, nessa tarde, ir para a casa do oleiro. A casa do oleiro está aberta para você, para mim, para você, porque Deus quer fazer, quer esculpir em nós o caráter de Cristo. Deus quer levantar homens e mulheres segundo o coração dele. Deus é o artista principal e essa obra de arte artesanal, Ele está trabalhando na formação dos seus líderes. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Se você não trouxe sua Bíblia, nós vamos projetar aqui no telão. Mas é um convite nessa tarde, para que você e eu possamos ir na casa do oleiro e sermos tratados pelo Senhor, sermos curados, sermos levantados. Queridão, todo mundo nasce com um potencial de liderança. Todo mundo nasce com um talento, por menor que seja, todo mundo nasce com um talento. Agora, o que iremos fazer com esse talento dirá até onde nós chegaremos no nosso nível de liderança, entende isso? Você nasce com talento, você nasceu com talento, mas aquilo que você vai fazer com o seu talento, com o dom que Deus te deu, vai dizer até onde você vai chegar. E nós queremos ler na vida de Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Olha que palavra tremenda, irmãos. Eu quero assim que você use sua criatividade, para que você possa ler essa palavra como se você de fato estivesse entrando numa olaria, na olaria de Deus. Olha o versículo 1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Olha o versículo 2, olha, preste bem atenção. Vá
a casa do oleiro. Esse é o convite para mim e para você nessa tarde. Deus está falando contigo. Ei, meu filho, minha filha, vá para a casa do oleiro. Lá que eu te quero. Vá para a casa do oleiro. E ali, olha que coisa tremenda, você ouvirá a minha mensagem. Versículo 3, e aí Jeremias, o que ele fez? Então ele foi. Então eu fui à casa do oleiro e o vi. Quem que ele viu? Ele viu o oleiro, o Senhor, trabalhando com uma roda, aquele aparelho artesanal de fazer vasos. Versículo 4, olha, queridão. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele, o oleiro, o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Versículo 5. Então o Senhor dirigiu minha palavra. Versículo 6. Eu quero tomar a liberdade de tirar aqui o primeiro texto, as primeiras palavras, ó comunidade de Israel. E eu quero colocar aqui, ó Primeira Batista, ó você que é líder de pequeno grupo, ó você que é supervisor, ó você que é coordenador, ó você que ainda não é um líder de pequeno grupo, você está aqui uma ovelha do Senhor Jesus, e eu quero falar assim, ó Primeira Igreja Batista de Campo Grande, olha que a palavra de Deus para nós nessa tarde, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, ó Primeira Batista de Campo Grande. Você é barro nas mãos do oleiro, o Senhor te escolheu, o Senhor te atraiu, você é precioso para Ele, e Ele quer você na casa do oleiro. Que palavra tremenda, meu queridão. Nós vamos seguir alguns passos, passo a passo do trabalhar de Deus e as atitudes do homem na formação de um líder. Aqui na arte de formação de um líder, preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, tem o agir de Deus e o nosso agir. Aquilo que Deus faz e aquilo que eu preciso fazer, você está entendendo? Aquilo que Deus quer fazer algo tremendo na minha vida, mas eu preciso fazer a minha parte. Entenda isso, a parte de Deus sempre será feita. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Eu que muitas vezes não quero dar os passos que Deus já tem preparado para a minha vida. Mas o nosso Deus sempre vai estar preparado para te formar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Deus quer te falar, Deus quer te fazer num líder, numa pessoa, num servo dele que vai impactar gerações. Deus tem planos tremendos para você, na sua casa, na sua família. E Ele quer agir na sua vida. E a pergunta que o texto não quer calar nessa tarde. Você quer isso? Você quer ir para a casa do oleiro? Se você quer para a casa do oleiro, meu queridão, nós vamos encontrar aqui alguns passos que nós vamos precisar dar em direção a essa transformação extraordinária, essa formação de líderes. Olha lá no versículo 2, o primeiro passo que nós encontramos aqui no texto é o agir de Deus na nossa submissão. E o meu papel é vá à casa do oleiro. O primeiro passo é submissão. Submissão, olha o versículo 2, vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. E aí versículo 3, então fui à casa do oleiro. Jeremias era submisso ao direcionamento de Deus. Jeremias, ele obedeceu o Senhor. Líderes submissos aceitam o chamado de Deus para ir à casa do oleiro. Você quer ir para a casa do oleiro? Olha bem para mim, meu queridão. A porta está aberta. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eis que entrarei e cearei e ele comigo. A porta está aberta. Todos os dias a porta da casa do oleiro está aberta para você. Queridão, todo dia é dia onde você pode ir lá na casa do oleiro para ser trabalhado pelo Senhor. Talvez você possa estar perguntando assim, mas onde fica essa casa do oleiro? Qual que é o endereço dessa casa? Meu queridão, preste bem atenção. A casa do oleiro não tem endereço fixo. A casa do oleiro, ela não está num local apenas. Ela pode estar em todos os locais, em todas as circunstâncias que você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se você quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, queridão, toda circunstância, toda situação, todo lugar, hoje aqui pode ser casa do oleiro. Amanhã cedo, lá no seu tempo a sós com Deus, pode ser casa do oleiro. Lá no seu trabalho, meu queridão, tem aquele chefe que fica pegando no seu pé, que fica te dando dura. Lá
pode ser a casa do oleiro. Meu irmão, ao longo desses anos de caminhada aqui na primeira igreja batista, eu já tive muitas vezes, em muitas situações, que eu passei na casa do oleiro. Meu queridão, você que é líder, entenda isso. Eu e a Tânia, quando éramos líderes de PGM, irmão, muitas vezes nós arrumamos todas as cadeiras lá na nossa casa e não foi ninguém. Sabia disso? Ninguém. Quantas vezes nós pegamos aquele roteiro, que naquela época era o programa das células, ou mais antigamente era o estudo das células, e a gente fez aquele roteiro só eu e ela. Quantas vezes eu fui visitar algum PGM, eu, a Tânia e mais o líder, muitas vezes, casa do oleiro. Casa do oleiro, meu queridão. Mas também eu já tive situações que eu passei em PGMs, irmãos, com 30, 40 pessoas. Eu já participei de um PGM que eu fui líder com a Tânia, que as pessoas falavam tanto naquele PGM, que eu não conseguia dominar aquela reunião. Eu falei, meu Deus, eu preciso arranjar uma estratégia, porque eu não consigo. O povo falava tudo ao mesmo tempo. Aí o Espírito Santo soprou no meu ouvido assim, falou assim, pega uma caneta. E aí, queridão, quem estava com a caneta falava naquele PGM. Todo mundo já sabia. Foram doutrinados, meu irmão. Doutrinado, todo mundo foi doutrinado ali. Quem estava com a caneta falava, porque o povo falava demais. Irmão, já passamos por muitas experiências. E são nas experiências desse trabalhar de Deus, na casa do oleiro, que Ele vai esculpindo em nós o caráter de Cristo. É na casa do oleiro que o Senhor transforma os improváveis em líderes, que serão vasos de honra em nome de Jesus. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso para honra e glória exclusiva dEle. Ele te conhece, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas necessidades. E Ele quer te fazer um vaso extraordinário. Um vaso que nas mãos dEle vai fazer proezas. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira atitude que nós precisamos nessa arte de formação. Vá à casa do oleiro. O segundo passo, meu queridão, é a humildade. Deus trabalha na minha humildade. E qual que é a parte que eu tenho que fazer? Seja barro maleável. Irmão, os líderes humildes compreendem que são apenas barro nas mãos do oleiro. Eu comprei ontem isso aqui, irmão. Eu descobri num youtuber, tem um youtuber irmão nosso, evangélico, que ele tem mais de 1 milhão de visualizações, ensinando o povo a fazer vasos de barro. E ali ele estava me ensinando, eu assisti aquele vídeo. E ele falou que tanto barro como argila são da mesma essência. Olha que coisa interessante. Barro e argila vêm do mesmo lugar praticamente. Da beira do rio, da beira de um lugar alagado. Só que a argila, ela passa por um processo de purificação, de limpeza. Aí ela fica assim, branquinha. Mas ela é barro. Então isso aqui é barro, irmãos. Só que alguém limpou esse barro, transformando ela numa argila. Foi isso que o irmão, o youtuber lá, estava nos ensinando naquele vídeo. Queridão, olha para isso aqui. Isso aqui é eu e você. Nós somos apenas barro. Apenas barro. Para que nenhuma arrogância, prepotência, autossuficiência esteja na nossa vida. Nada. Somos isso aqui, ó. Barro. E estamos em formação. Queridão, ao longo de toda a sua vida, você vai estar em formação. Agora, escuta essa aí. Vaso pronto está na glória. Se você já é vaso pronto, meu queridão, se prepare que você vai para a glória rapidinho. Eu queria usar uma camiseta, meu irmão, todos os dias, Wander, todos os dias da minha vida, eu queria usar uma camiseta escrito assim, em transformação, em formação. Eu quero ter essa humildade do barro que está nas mãos do oleiro, todo dia sendo trabalhado, sendo transformado. E o texto aqui, meu queridão, fala que o vaso sempre está num processo. Nós ainda somos vasos, obras inacabadas. Mas há uma grande diferença. E eu vou tentar te explicar aqui. Aqui está um vaso, um barro, totalmente endurecido. O nosso irmão lá, o evangélico, ele ensinou como endurecer. E eu endureci esse barro. Existe barro que é totalmente endurecido. E existe barro, irmão, argila, que é totalmente maleável. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: eu sou barro,
Eu sou barro, é verdade. Mas eu sou barro endurecido, que Deus não consegue trabalhar. Ou eu sou um vaso, ou sou um barro maleável. Olha aqui, ó. Olha como é tranquilo trabalhar aqui nesse vaso aqui, ó. Nesse barro. Irmão, tranquilo, ó. Dá para mim achatar ele. Dá para mim esticar. Dá para mim fazer uma bolinha. Dá para mim fazer qualquer coisa. Mas para isso acontecer, esse vaso, esse barro aqui, precisa estar amolecido, maleável. E eu e você? Você é barro, é verdade. Mas que tipo de barro que nós somos? O barro, para estar sendo trabalhado nas mãos do oleiro, precisa ser igual esse aqui, ó. Ó, maleável. E a mão do Senhor vem sobre você, ó. E te aperta. E te forma. E te afina. No final, se der tempo, nós vamos passar um vídeo e você vai ver um pouquinho melhor dessa arte de formação de vasos e vasos de Deus. Olha aqui, ó. Olha que coisa tremenda. Eu quero ser assim, meu irmão. Eu quero todos os dias da minha vida ser barro maleável, barro disponível nas mãos do oleiro. Líderes humildes são barro maleável. Olha, né, irmãos? Líder humilde, ele é barro maleável. Líder humilde, ele é ensinável. Ele é disponível, tanto para obedecer, como para servir. Mas muitos perdem a maleabilidade e se tornam barro endurecido. Às vezes com o tempo, mágoa, ressentimento, frustrações, medos. Você foi adquirindo aí ao longo da caminhada e foi te endurecendo. E Deus te trouxe aqui nessa tarde, porque Ele quer que você seja esse aqui, ó. Olha aqui, irmão. Você seja barro maleável nas mãos do oleiro. Que nenhum problema, que nenhuma circunstância, que nenhuma situação, meu querido, venha deixar você como barro endurecido, mas que você seja barro maleável, barro que está totalmente submisso nas mãos do Senhor. Eu sei que nosso irmão Marão não está aqui conosco presencialmente, nem em Campo Grande. E eu faço o RD com ele é o coordenador, um dos coordenadores aqui da Rede do Amor. E ele fez 70 anos em outubro do ano passado. E ele chamou os supervisores dele, os líderes, as pessoas mais próximas. E ele fez um projeto e apresentou aquele projeto para os irmãos que estavam ali naquela festa. O pastor Leandro estava lá, a Raquel. E ele falou, olha, eu estou fazendo 70 anos hoje. E eu quero viver os meus próximos 10 anos. O seguinte slogan, 70 anos em 10. Aqueles 70 anos que ele já viveu, ele quer viver mais 70 anos, mais em 10. Eu olhei para aquilo e falei, uau, isso é barro maleável. Eu quero ter essa humildade, irmãos. Eu quero ser barro disponível nas mãos do oleiro. Esse é o segundo passo. Seja maleável, não permita que lutas te endureçam. Irmão, eu conheço tanta gente que começou tão bem aqui na igreja. Tanta gente que chegou aqui, meu irmão, e conseguiu coisas extraordinárias. Mas mágoas, ressentimentos, problemas, frustrações, algum líder endureceu ele. Quantas pessoas? Quantas pessoas eu vi, tanto na nossa rede como em outras redes, pessoas que conseguiam ser vasos maleáveis e estavam sendo transformados, e aí acontecem coisas na vida que leva aquele barro a ficar endurecido. E Deus nessa noite quer quebrar toda a dureza no nosso coração. Deus quer tirar o coração de pedra e quer nos dar um coração de carne. Deus quer dar para nós, meu queridão, homens e mulheres que são totalmente maleáveis nas mãos do Senhor. Porque Deus tem uma obra tremenda na nossa vida. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida, quem é? Você mesmo. Quando você se endurece, quando você foge da casa do oleiro, quando você fica ali resistente, murmurando, reclamando, criticando. Em vez disso, meu querido, se renda, se prostre aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Levante as tuas mãos como Isaías, como nós pregamos um domingo retrasado. Eis-me aqui, Senhor, me envia, trabalha na minha vida, transforma a minha vida, faz de mim aquilo que tu queres. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, meu queridão, do trabalhar de Deus na nossa vida é a resiliência. Esse é o agir de Deus. Deus trabalha na nossa resiliência. O que é resiliência? Explicando de uma maneira bem simples, é a nossa capacidade. Olha, você vai entender de uma maneira bem simples. Eu já vi muita gente explicando sobre resiliência, as pessoas às vezes ficam até com dúvida.
Agora, escuta aqui para mim. A explicação mais simples que eu vi um certo professor dar uma certa vez foi o seguinte. Ele falou o seguinte: resiliência é a capacidade que você adquire para tomar pancada e não cair. É igual lutador de boxe. Toma pancada, 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 pancada e não cai. Resiliência. Ao longo da vida dele, ele foi treinado para ser resiliente. O lutador de boxe, meu queridão, talvez seja o exemplo mais claro de alguém que toma pancada, 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 e são poucas pancadas que derruba. Um grande lutador de boxe está preparado. Muitas derrubam ele, mas ele vai, ao longo da vida, adquirindo capacidade de levantar diante das lutas e das dificuldades. E é isso que Deus nos leva à casa do oleiro, porque Ele quer transformar você num vaso resiliente. Pode balançar nesse vaso, pode chacoalhar esse vaso, mas esse vaso não vai quebrar. Mas se quebrar, olha o versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Olha que algumas coisas me chamam muita atenção. O vaso de barro que ele estava formando. O barro estava nas mãos do oleiro. Ele não estava fora da casa do oleiro, Raquel, ele estava lá dentro. Deus estava formando aquele vaso, o oleiro estava formando, ele estava nas mãos do Senhor. Ele estava formando, mas aí o que aconteceu? Estragou-se. Mesmo em suas mãos, mas o mais gostoso vem a seguir. E ele o refez. O que eu aprendo aqui, meu queridão? Que a gente pode estragar, mas o nosso Deus é poderoso para dar a segunda chance na nossa vida. Você pode ter quebrado, você pode ter arrebentado, você pode se arrebentar, meu queridão, mas o teu Deus é poderoso para te colocar de pé novamente. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus, teu Deus que te ama, que tem um projeto maravilhoso na tua vida. Muitos, meu querido, muitos quebram. E não deixa Deus mais refazê-los. Mas eu quero desafiar você a entender isso. Mesmo que você se arrebente, o teu Deus é poderoso para te colocar de pé novamente. Ele te trouxe aqui nessa tarde. Porque da mesma forma que ele disse lá em Ezequiel, que ele dá ordem ao vale de ossos secos, Deus dá ordem na sua vida. Fica em pé de novo, fica em pé, você vai ficar em pé novamente, mesmo que você tenha estragado. Ah, queridão, e nós somos seres humanos, estamos sujeitos, a algum momento da vida, a se estragar. Alguns motivos que podem estragar o vaso: falta de intimidade com Deus, mágoas, frustrações, aquilo que nós já falamos antes. Mas, queridão, Deus não resiste a um coração quebrantado e arrependido. Queridão, deixa eu te falar uma historinha aqui para você. E aí até não deu tempo de falar com o Djalma. Eu tentei fazer um sinal. Eu não falo igual Libras, né? Não falo igual a Cate. E esse que está falando Libras, tentei falar com Libras com ele, mas ele não conseguiu compreender. Irmão, você está olhando para alguém aqui, ó, olha aqui, bem para mim. Você está olhando para alguém que já estragou, quebrou várias e várias vezes. Já foi estragado, irmãos, quebrado. E eu estava orando ontem e Deus falou assim: conta esse testemunho. E aí envolve o pastor Djalma. Alguns anos atrás, eu e a Tânia ainda éramos supervisores, como o Wallace ali, ó, supervisores e outros supervisores estão aqui com a gente. Eu era supervisor, igual o Wallace. E aí nós tínhamos um líder aqui na igreja, e um dia eu cheguei muito animado para ele, falei assim: cara, nós estamos com uma ideia, fazer um PGM assim, contei a estratégia para ele. E nós estávamos numa reunião de liderança aqui na sala 113. E ele lá na frente, irmãos, dirigindo aquela reunião. Esse líder não está mais conosco, tá? Pode ficar tranquilo. E eu não tenho mais nem mágoa e ressentimento dele, graças a Deus. E lá naquela sala, na sala 113, ele, no meio da reunião, todo mundo, um monte de líderes, ele olhou para mim e falou assim: isso não vai dar certo. Você não pode fazer isso. Olha, você tem que parar com isso. Vocês não podem liderar desse jeito. Irmão, eu senti uma vergonha tão grande. Como diz a Márcia, esposa do Nilton Farias, se tivesse um buraco ali, meu irmão, eu cavava e entrava, colocava a cabeça, todo mundo olhando para mim. Todos os líderes que estavam ali na sala 113, a gente tinha reunião de treinamento ali, irmãos, todo mundo olhando para mim. Era como se eu fosse assim, um criminoso. Eu falei: meu Deus, eu sou o pior líder da igreja. E você não pode fazer isso. E aí, meu irmão, eu fui diminuindo. Aí eu fui para casa, quebrei, irmãos. Fiquei magoado, fiquei triste, frustrado. Sabe o que veio na minha cabeça? Vou sair da igreja. Sabe o que eu fiz? Fui lá no meu notebook,
Fiz uma carta para o pastor Gilson, irmãos. Pastor Gilson, estou comunicando, Senhor, que eu estou me desligando da igreja, tal. Não sei se minha esposa vai tomar a mesma decisão. Escrevi uma carta, fiz aquilo ali. Não vim no domingo na igreja, irmãos. Chateado, frustrado, magoado, não podia ver aquele líder. Não tinha condições nenhuma de vir aqui na igreja. Triste. E aí o pastor Djalma era meu pastor de rede naquela época. E ele, desde aquela época, já fazia as visitas, né, de pastor de rede para os supervisores. E aí no dia da visita que ele foi lá em casa, eu cheguei, entreguei a carta para ele, ele me olhou, me abraçou. Esse pastor aqui, ó. Esse homem de Deus aqui, ó. Esse aqui, ó. Levanta a mão, meu pastor. Esse aqui, ó. Ele me abraçou e falou assim: William, eu estou contigo. Faz isso não. Eu estou sofrendo com você também. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas não faz isso. Me abraçou, orou e falou assim: dá essa carta para mim. Eu não sei o que ele fez com essa carta, meu irmão. E por causa dele, Deus usou a vida do pastor Djalma, que eu estou aqui hoje. E eu continuei. E ali nós oramos, ali eu perdoei aquele líder. Ali eu falei: Deus, eu quero recomeçar. E nós recomeçamos ali. Louvado seja o nome do Senhor. Deus coloca pessoas na nossa caminhada, meu querido, para a gente recomeçar. Talvez você chegou hoje aqui totalmente quebrado, frustrado, magoado com alguém. E Deus pediu para mim fazer uma outra coisa também aqui hoje, nessa tarde. Além de contar esse testemunho, eu quero que você entenda isso bem que eu quero dizer para você. Deus usou o Djalma naquela noite para ministrar no meu coração. E eu ouvi a voz do meu pastor. E sou extremamente grato pela vida dele, por aquilo que ele ministrou na minha vida e na vida da minha esposa. Mas talvez você também, ao longo dessa caminhada, você se frustrou com algum líder, comigo talvez, com algum pastor da equipe, alguém da liderança da igreja, e te frustrou, e te magoou. E eu quero aqui, em nome de Jesus, nessa tarde, pedir perdão para você. Se alguém te magoou, te feriu, te frustrou, te deixou lá embaixo, irmão, vontade de desistir, eu venho aqui em nome de Cristo, pedir perdão para você. Porque essa não foi a vontade do Senhor, você passar por isso. Mas que nessa tarde é uma tarde de concertos. É uma tarde onde o oleiro principal, o artista principal dessa obra que está te formando, ele quer te libertar de toda a mágoa, todo o ressentimento, quer curar as tuas feridas, quer sarar as tuas dores. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa tarde em nome de Jesus. Porque Ele quer fazer uma obra profunda na sua vida. Ele quer fazer uma obra profunda. Ele quer fazer uma obra tremenda. Eu quero desafiar você a não desistir dos planos que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem sonhos, tem projetos maravilhosos. Não seja pessoas, circunstâncias ou situações que venham impedir de você viver tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Seja barro maleável nas mãos do oleiro. Seja barro porque a mão poderosa do Senhor está esculpindo em você o caráter de Cristo. Esse é o quarto passo, meu queridão. Nós vimos o primeiro, o segundo, o terceiro, estamos entrando no quarto passo, que é disponibilidade. Deus trabalha em nós, Deus trabalha na nossa disponibilidade. E qual que é o meu papel, qual que é a minha atitude? Deixar Deus completar a obra. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: eu preciso deixar Deus completar a obra na minha vida. Deixa Deus completar a obra na sua vida, querido. Não pare. Você precisa de disponibilidade. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele completar essa obra. Deixa Ele, meu queridão, fazer isso em você. Deixa Ele, meu queridão, os líderes disponíveis permitem que o Espírito Santo vá dia após dia, esculpindo o caráter de Cristo. Qual que é o alvo? O alvo, meu queridão, é sermos moldados. Olha o que diz no versículo, no versículo 4. Olha que coisa extraordinária. Versículo 4, parte B, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Qual que é a vontade dele? Que eu e você nos pareçamos com Jesus. Quando Jesus trabalha na minha vida e na sua vida, preste bem atenção, é porque Ele quer fazer você cada vez mais parecida com o seu irmão, parecido com o seu irmão primogênito, Jesus Cristo. Sabia disso? Deus quer transformar você à imagem e semelhança, de fato, de Jesus Cristo.
Ele quer que você pense como Jesus, fale como Jesus, sinta como Jesus, tenha compaixão como Jesus, seja usado de maneira sobrenatural como Jesus. A obra, a arte de formação de líderes, o foco principal é transformar em vasos que se parecem com Jesus. Ah, queridão, deixa Deus moldar você no padrão de Cristo. Aquele que começou a boa obra vai estar te aperfeiçoando até o dia da volta do Senhor Jesus. Tenha disponibilidade para permitir que o Senhor vai completando a obra na sua vida, de glória em glória, de glória em glória. Ele vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Para a gente terminar, queridão, quero fazer um convite para você agora. Daqui a pouquinho, o pastor Leno vai estar orando, ministrando, orando pela sua vida, pelas famílias. Daqui a pouquinho ele vai estar orando, ministrando na sua vida. Mas eu quero fazer um exercício com você. Na casa do oleiro, olha que coisa interessante. Na casa do oleiro há uma sala especial. Uau! Na casa do oleiro há uma sala especial. E essa sala, você vai ganhar 3 presentes. Você vai tomar posse de 3 presentes que Deus tem preparado para você. São 3 E's. O primeiro E é o E de envisionados. O segundo E é o E de empoderados. E o terceiro E é o E de enviados. O primeiro E, meu queridão, fala de envisionados. Querido, a visão traz paixão. Deus quer te dar a visão dele para que você não ande, meu querido, apenas por circunstância, mas você ande pela visão de Deus. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dar visão, para você enxergar os planos e projetos que Deus tem preparado para você, aonde que Ele quer te usar. E quando você tem a paixão, quando você tem a visão, você tem a paixão de Deus. E um líder apaixonado, que é movido por paixão, meu querido, Deus usa ele de maneira extraordinária. Entenda isso. Envisionados, depois de envisionados, meu queridão, o que eu preciso? Eu preciso ser empoderado. Eu preciso do poder do Espírito, eu preciso andar com Deus. Eu preciso beber da água dele, ser capacitado a ter vida de oração, a vida de intimidade, vida de conhecimento da palavra. Eu preciso ser empoderado a cada dia, pastor Leno, todo dia. É dia de empoderamento. Deus quer te empoderar em nome de Jesus. Você quer ser empoderado pelo Espírito? Você quer ser empoderado, meu irmão? Eu quero perguntar aqui, você quer ser empoderado por Deus? Levanta a tua mão, você quer? Nessa tarde, você quer ser empoderado? Você quer ser envisionado, empoderado? Quando você é envisionado, quando você é empoderado, o Senhor vai te enviar, vai te abrir uma porta, vai te usar de maneira sobrenatural. Eu quero pedir para o Elisandro colocar para nós aquela tabela. Elisandro, por gentileza. Observe essa tabela aí, queridão. Olha que coisa extraordinária. Eu quero que você identifique aonde você está nessa tabela. Qual que é o seu perfil de liderança hoje, atualmente? Ah, William, eu não sou nem líder ainda. Então você vai se encontrar ainda aí. Nós encontramos, irmãos, alguns perfis de liderança. Você observa que na primeira coluna são aquelas pessoas que foram envisionadas. Coluna da esquerda, pessoas que foram envisionadas, que receberam visão, que andam por visão, que têm a visão de Deus. Irmãos, quantas vezes eu perdi a visão de Deus, mesmo sendo pastor de rede. Muitas vezes eu consegui, querido, perder a visão de Deus. Eu tenho que correr para os braços do Pai e falar, Pai, me dá a visão novamente. E tudo isso aqui num processo contínuo. Eu preciso ser envisionado pelo Senhor. Envisionado é a primeira coluna. A segunda coluna é empoderado. Pessoas que são empoderadas, são capacitadas. O empoderamento traz capacitação. E pessoas são enviadas, que portas foram abertas para que ela seja usada poderosamente. E quando você tem algum desses elementos, você forma o perfil. Olha aqui, pessoas que são apenas envisionadas. Olha que coisa interessante. Pessoas que envisionadas, são aquelas pessoas que muitas vezes você está saindo aqui do templo, o pastor está saindo aqui do templo, aquela pessoa pega ele ali na saída e fala assim, pastor, nós precisamos ganhar Campo Grande para Jesus, pastor, nós precisamos fazer isso, pastor, nós precisamos na favela, mas vamos lá, meu irmão, e você, não, pastor, eu só tô falando aquilo que Deus tem falado no meu coração. Você já ouviu alguém assim? Pessoa que fala que precisa fazer, mas quando você chama ele, não, eu não tenho capacidade para isso. Joga lá para nós de novo. É o sonhador, irmãos. É o sonhador, é aquele que só fica sonhando, mas não realiza. Eu uso esse jargão, muitas vezes, é meu sonho, mas eu quero que os meus sonhos sejam realidade, eu não posso viver só de sonho. Então, a pessoa que é apenas envisionada, ele é apenas um sonhador. O outro perfil de liderança é o frustrado. O frustrado, meu querido, é aquele que é envisionado, empoderado, mas ele nunca quer trabalhar na obra do Senhor. Ele fica frustrado.
Ele tem toda a capacitação, ele tem a visão de Deus, ele tem o empoderamento de Deus, mas ele está lá sentado no banco, frustrado. É um perfil de liderança. O terceiro perfil que nós encontramos aqui é a ovelha gorda. Eu acho que aqui na primeira igreja batista não tem nenhuma ovelha gorda, irmãos. Em nome de Jesus. Mas ovelha gorda, quem que é ovelha gorda? Ovelha gorda é aquela pessoa que não foi envisionada, ela não foi enviada, ela só foi empoderada. Ela fez todos os cursos da escola do discípulo, todos os cursos da Universidade da Família, todos os cursos que a igreja oferece. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas vamos trabalhar? Olha, veja bem, não tenho agenda. Eu não tenho tempo, eu não posso. É ovelha gorda, irmãos. Ovelha gorda. O outro tipo de perfil de liderança é o pressionado. O pressionado olha para você e fala assim... Ele está sempre nervoso, irmão. O pressionado, quem que é o pressionado? É alguém que é empoderado, ele tem toda a capacitação, ele foi também enviado, mas ele não tem visão. Aí quando alguém pede uma coisa para ele, aquela igreja está pedindo muita coisa para mim, pelo amor de Deus, é o Charles, aquele líder de louvor, fica pedindo para vir fazer um monte de reunião aqui, e aquele meu supervisor, Fernando, pelo amor de Deus. E queridão, joga lá para nós, querido. É aquele que se sente pressionado, tudo para ele, estão pedindo demais. Sabe o que está faltando para quem é o pressionado? Falta se apaixonar pelo Senhor e pela obra dele. Queridão, eu tenho um líder, falei com ele agora. Antes de subir aqui no tempo, estava falando com ele aqui no WhatsApp. Ele já deu testemunho aqui. O irmão Paulo, ele trata um câncer. E é um dos líderes mais apaixonados que eu já conheci na vida. Por quê? Ele é envisionado pelo Espírito Santo. Quando eu olho para as minhas lutas e olho para as lutas do irmão Paulo, Raquel, eu falo assim, eu não tenho problema. Quantas vezes eu liguei, e aí irmão Paulo, onde você está? Estou aqui no hospital do câncer, vou começar uma quimioterapia agora. Que luta, irmão. Toda semana está lá a reunião do PGM dele, animadíssimo. Sabe o que é isso aí? Alguém que foi envisionado. Outra característica de alguém, de perfil de liderança, é que ele é o problemático. O problemático, ele não foi envisionado, não foi empoderado, mas de alguma forma abrir a porta para ele trabalhar, ele vai dar problema. Vai dar problema. O outro tipo de perfil de liderança é o limitado. O limitado, ele tem visão, tem paixão, ele quer fazer, abre as portas para ele está trabalhando, mas ele não foi empoderado, ele não foi capacitado. E aí, queridão, aquilo que ele poderia produzir 100, está produzindo 10, porque falta empoderamento. E o líder saudável é aquele que é empoderado, é aquele que é envisionado. Na hora certa, Deus abre as portas para ele. Onde você está aqui? Queria que você fosse bem sincero com você mesmo. Não precisa falar com ninguém, não. Você olha para essa tabela e fala assim, aonde eu estou hoje? Qual é o meu perfil de liderança hoje? Isso nós vamos trabalhar nos nossos talentos ao longo desse mês. Vamos trabalhar perfis de liderança. Qual é o teu perfil? Lá, meu queridão, lá no Tadel, da coordenação, da supervisão, de PGM, nós vamos trabalhar essas coisas. Perfis de liderança. Perfil, aonde você está? Eu quero que você olhe para essa tabela e seja honesto com você mesmo e responda as seguintes perguntas. Joga para nós ali. Olha aí. Como líder, o que eu não tenho feito, mas preciso realmente começar a fazer? O que eu já tenho feito, mas preciso melhorar? O que eu não posso mais fazer na minha vida? E o que eu não preciso mais fazer, mas preciso delegar? Reflita nisso, meu querido. Eu gostaria que nós vamos ver um vídeo agora. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no trabalho do oleiro com o vaso. Jeremias 18, versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa eu te falar algo. Talvez você não esteja entendendo o porquê Deus te separou, como acontece nesse vídeo. Separou você e você tem sentido pressões, parece que você cresce, parece que você diminui, você é apertado, você é pressionado e você não entende. Mas deixa eu te dizer algo, você está sendo formado. Deus está tocando, cara, as suas emoções, está formando o seu caráter, está formando o seu coração, para que você tenha um coração segundo o coração dele. O que mais me chama a atenção nesse vídeo é a forma como o oleiro usa o interior para moldar o exterior. E o Espírito Santo ministrou algo poderoso na minha vida.
Felipe, o maior problema da sua geração é que fica esperando mudanças exteriores, quando eu quero mudá-los interiormente. Sabe, Jesus quer mudar o nosso interior. Só vai existir uma resposta exterior quando o nosso interior for mudado por Ele. E deixa eu te ensinar algo. Parece que a sua vida chegou no fim, parece que não tem mais jeito, mas nas mãos do oleiro certo, Jesus, a sua vida tem um novo começo. Pode aplaudir esse Deus lindo e maravilhoso. Você, meu queridão, é um vaso nas mãos do oleiro e Deus está trabalhando em você. E nessa tarde, talvez uma tarde de recomeço, uma tarde de você colocar totalmente sua vida aos pés do Rei dos Reis, do oleiro que te ama. Vamos ficar em pé, meu queridão, vamos ficar em pé. Nós vamos adorar o Senhor. A banda vai estar vindo para cá. E aí, daí no seu momento, já começa a buscar o Senhor, dizendo: Pai, eu quero ser transformado. Pai, eu quero viver na casa do oleiro. Papai amado, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para a minha vida. Eu quero, papai, eu quero que o Senhor faça transformações profundas. Fecha os teus olhos, querido, fecha os teus olhos. Começa a falar com o teu papai. Permita que o oleiro toque na sua vida agora. Permita que o oleiro agora ministre na sua vida. Permita que o oleiro Jesus Cristo, faça transformações interiores. Faça transformações lá no seu coração, lá na sua alma, lá no seu interior. Permita que esse Deus maravilhoso, Ele não desistiu de você. Talvez você entrou aqui nessa tarde precisando de um recomeço. E Deus está dizendo para você: eu vou te refazer, meu queridão. Eu te refaço. Eu estou te dando uma nova chance. Eu quero que você caminhe comigo. Eu quero trabalhar na sua vida. Eu quero te restaurar, te curar. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra tremenda. Muito obrigado, Deus, por essa experiência de Jeremias, lá no capítulo 18. E eu sei que o Senhor está fazendo isso conosco nessa tarde. O Senhor quer fazer aqui vasos extraordinários. Homens e mulheres que serão vasos de honra. Homens e mulheres que serão líderes que impactarão gerações. Homens e mulheres que serão a imagem de fato de Jesus. Homens e mulheres que vão ter um coração. Homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.